Exatamente. Ok, minha gente, boa noite. Vamos iniciar mais o Evangelho, a explanação do Evangelho do nosso grupo Saja. Para o pessoal do Brasil, boa tarde. Hoje nós vamos ter a explanação com Renata e a Rosiane irá fazer a prece inicial. Bom, então vamos agora nos sintonizar com Jesus Cristo, esse mestre maravilhoso, que com toda simplicidade ensinava e esclarecia com muita sabedoria, desde menino, que a gente passa agora a nos sintonizar com ele para aprendermos hoje na palestra que vai ser proferida pela nossa querida Renata, e que ela seja intuída por Jesus e pelos amigos espirituais. A gente aprender um pouco mais através das palavras do Evangelho e que possamos sintonizar os nossos pensamentos todos em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, porque é isso que a doutrina nos ensina e é isso que o Evangelho nos mostra a todo momento. Hoje, para quem não me conhece, eu sou a Renata, uma das participantes, ajudantes, né, trabalhadora na casa, e hoje vou fazer o estudo, capítulo 5, dando continuidade, e o tema de hoje se chama O Mal e o Remédio, e é uma mensagem muito bonita que foi feita em Paris, em 1863, por Santo Agostinho. Antes de começar a falar sobre essa mensagem que ele trouxe para a gente, eu vou só falar brevemente quem foi Santo Agostinho, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Ele foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão do norte da África, conhecido também como Argélia, hoje. Ele viveu de 354 a 430 depois de Cristo, e a infância e a adolescência dele transcorreram nessa cidade, na Argélia, num ambiente limitado por um povoado perdido entre montanhas, ou seja, ele vivia num povoado, o seu pai era pagão, muito comum naquela época, ainda mais depois da crucificação de Jesus, muitas pessoas se perderam no caminho e não sabiam mais como seguir, né, a religião ou qualquer direcionamento, então muitos eram pagões, o pai dele era um deles, mas a mãe dele era uma cristã devota, e ela foi quem exerceu grande influência na vida dele, para que ele se convertesse, né. Mas ele não se converteu logo de início, ele sempre foi uma pessoa muito racional, muito estudioso, muito inteligente, e que questionava muito tudo que acontecia à volta dele. Santo Agostinho, ele iniciou os estudos dele, e ele foi crescendo, e ele se formou, e se tornou uma pessoa muito bem conhecida e um grande educador de retórica. Retórica é quem faz palestras, quem fala em público, e ele era um veterano, ele ensinava as pessoas como trabalhar e estudar com retórica. Ele era muito inteligente, ele tinha uma memória muito boa, ele decorava trechos de todos os poetas e prosadores latinos da época, e ele saía nas ruas falando esses poemas para passar um pouco de conhecimento, e ele também estudou música, física, matemática e filosofia, ou seja, ele era uma cabeça pensante da época, né, de 354 a 430. Ele era uma cabeça pensante, ou seja, nada diferente do que muitos de nós somos hoje, na nossa vida, né, que a gente sempre está procurando evoluir profissionalmente, procurando evoluir na questão dos estudos, ser uma pessoa intelectual ou não, dentro da carreira que a gente escolhe, não importa, né, a gente está sempre buscando aprender, crescer e abrir a nossa mente para coisas novas, e ele era uma pessoa assim, até bem avançada para a época. Então, ele foi crescendo, né, foi passando por vários momentos, ele não tinha uma religião definida, e aí ele tem um filho aos 20 e poucos anos, e esse filho se chamava Adeodato, ele era, o amor da vida dele era esse filho, ele se dedicou muito a esse filho.
Depois disso, aí o filho dele teve uma doença, o filho dele morreu, e ele ficou muito, muito, muito decepcionado, desamparado, e não sabia que rumo seguir. Eu estou abreviando bastante a história, tá, gente? Porque tem muita coisa que aconteceu no caminho. Mas o que acontece é que, depois de tudo isso, ele vai trabalhar, ele fica mais de 10 anos seguindo um profeta chamado Mani, na época, que era um profeta que falava sobre o evangelho, o ocultismo e a astrologia. E ele seguia mesmo, mas ele não se convencia dessas coisas que eram faladas, e ele questionava muito. E aí, ele se converteu ao catolicismo depois de muito tempo. Não, depois que o filho dele faleceu, inclusive. E ele se converteu em 387, olha só, né, bastante tempo. Depois que aconteceu tudo isso, inclusive até eu cortei um pedacinho, ele e o filho dele foram batizados juntos, tá, nessa conversão ao cristianismo, só que o filho dele morre depois, e quando isso acontece, ele fica tão desamparado que ele não sabe o que fazer, ele volta para a cidade natal dele, ele era uma pessoa de posses já. O resumo da história é que ele acaba se convertendo para trabalhar, né, como uma pessoa religiosa realmente, ele vende tudo que ele tem para doar para os pobres. Eu estou fazendo um resumo muito breve do que foi Santo Agostinho, mas acho que o foco principal aqui é a gente mostrar como um ser humano passa por todas as evoluções, e não só como ser humano, como espírito, né? A gente sabe de tantas histórias, a gente tem a história de Paulo de Tarso, que se converteu depois de tanta dor, e depois de ser um seguidor dos cristãos, ele se converte diante de Jesus, ele cai, e aí passa a ser perseguido, mesmo assim ele continua. Então, nós temos muitas histórias de muitas pessoas que viveram na história, que passaram por momentos extremamente delicados, porque causaram essa dor, porque causaram esse mal, porque eram pessoas que estavam num caminho torto, vamos dizer assim, né, como a gente fala hoje, mas que acabaram voltando e descobrindo que o caminho espiritual é o único caminho que nos leva realmente a um crescimento, a evolução espiritual que a gente tanto precisa. Eu vou falar um pouquinho agora do trecho desse texto tão incrível que está no Evangelho, que fala o seguinte. O título já fala, né, o mal e o remédio. Eu ouvi uma palestra do Centro Espírita Consolador, e o palestrante falava que o mal e o remédio pode ser considerado também como o mal é o remédio. Eu achei muito legal essa colocação, porque se a gente for pensar, aquilo que machuca, que dói, acaba sendo depois a nossa cura, né? E eu vou explicar um pouquinho mais aqui. Então, o texto fala, Santo Agostinho começa dizendo, vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Ele já faz uma pergunta, imediatamente. A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes de pena. Forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei, ó Senhor, obrigado por vos ter querido provar. Ele tem uma visão tão maior de tudo, né, da vida, porque ele fala pensando no nosso Criador, pensando em Deus que nos criou, né, ele não pensa na dor que está acontecendo agora, ele não pensa nos males que está acontecendo na Terra agora, ele pensa numa vida espiritual muito maior que ele. E é isso que ele transmite nessa mensagem, por isso que ele diz que nós devemos agradecer a Deus, olhar aos céus e agradecer por todas as provas que Deus nos tenha causado, trazido, né? Ó homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e alegria?
Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Ele sempre faz perguntas. É bom a gente perceber esse raciocínio dele, né, como um espírito tão evoluído, né, à sua época, ele se questionava. E ele continua trazendo isso para a gente através de mensagem o tempo todo, como questionamento, para que a gente se questione o tempo todo. Qual é o caminho, qual é o pensamento que a gente está tendo, como que a gente está levando a nossa vida, o que será que a gente está fazendo de tudo que acontece com a gente? É um questionador, mas de um questionamento que não é material, é um questionamento de vida, como filósofo que era, né, e também como cristão, que crê em Deus, nosso Criador, e por isso sabe que a vida é muito maior do que o que a gente vê aqui. E ele continua: imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, Jesus, chegado ao último degrau de abjeção e de miséria, estendido sobre um monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. É tão profundo isso, porque se a gente para pensar em tudo que Jesus passou na Terra, né, um Jesus, um espírito tão evoluído, um espírito celeste, né, um espírito puro, que antes mesmo, que participou e contribuiu e foi um dos principais responsáveis pela criação do nosso planeta Terra, né, como governador do nosso planeta, um espírito extremamente evoluído, que veio até nós pela permissão de Deus, nosso Criador, esteve entre nós como homem encarnado, teve que ser consolidado o seu espírito, porque era uma luz tão grande, tão densa, e teve que ser consolidado, a luz dele teve que diminuir para que ele pudesse caber dentro de um corpo humano, para que ele pudesse vir à Terra e ensinar para a gente aquilo que a gente já não sabia colocar em prática desde sempre, né? A gente tem isso dentro da gente, mas a nossa essência ainda não nos leva para o caminho correto. Então, ele vem ensinar o amor ao próximo, e sempre falando que a felicidade se encontra quando se ama a Deus e ao próximo como a si mesmo, ou seja, o amor puro. E Santo Agostinho vem lembrar a gente disso, que Jesus passou por tudo isso, né? Veio para a Terra, viveu 33 anos, foi crucificado, humilhado por nós, que seguramente a gente estava lá nessa época, né? Porque nós temos muitas encarnações, e seguramente a gente estava lá nessa época. A gente pode ter jogado pedra em Jesus, ou pode ter passado por alguma situação pior, ou a gente pode ter, enfim, contribuído para tudo isso. E Jesus o que ele fez foi agradecer a Deus pela oportunidade que Deus deu a ele de ser provado mais uma vez. Olha só o tamanho da humildade de Jesus, o tamanho do amor de Jesus, de se colocar nessa situação, agradecer a Deus até o último instante por todas as dores que ele estava sentindo até o último segundo, porque ele sabia que a vida é muito maior do que o que estava acontecendo ali. E Santo Agostinho continua, né? Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mais uma vez, me chamando a atenção que a gente esquece da eternidade. E é verdade. A gente, eu falo eu mesma, me enquadro nisso. Muitas vezes as nossas dores terrenas são tão grandes que a gente esquece da eternidade. A gente esquece que o nosso espírito é eterno e que a nossa vida é um sopro aqui na Terra. O que são 80, 90, 100 anos, que seja, quem vive mais, né? O que são 100 anos na Terra dentro de uma eternidade de um espírito que nunca morre? É um sopro. Né? Mas ainda, e continua Santo Agostinho, né? Mas ainda que tivesseis de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade da glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação
para os vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e vós, os que mais sofreis, julgar-vos-ei os bens-aventurados da terra. Santo Agostinho nos chamando a atenção para que a gente perceba que todos os males que nós temos, todos os males terrenos, sejam quais forem, tudo vai passar, e que essa consolação, o Consolador, né, Deus, ele nos consola no sentido de que ele é Pai, ele nos criou, nós viemos da pedra, né, mineral, vegetal, animal e humano. São no mínimo quatro, que a gente tem de informação através do livro dos Espíritos, né. Nós viemos da pedra, passamos por tanta coisa, por tanta evolução, tantas vidas já tivemos, graças a Deus, nosso Criador, a gente não se recorda de tudo que a gente fez, porque senão a gente não teria capacidade emocional de suportar tudo, ainda bem, né, mas que a gente possa lembrar disso, para saber que a gente vai continuar, e que não acaba aqui, não acaba nessa vida, não vai acabar aqui. A partir do momento em que o nosso corpo já não estiver, essa carne, né, esse corpo já não estiver mais comigo, o meu espírito vai seguir em diante, e vai seguir o caminho que eu vou continuar sendo, independente do corpo. Não é porque eu voltei para o plano espiritual que eu vou me transformar, não, eu vou continuar sendo a mesma, o meu espírito é o mesmo, o meu espírito carrega tudo que eu trago comigo como herança, somos heranças de nós mesmos, né, é isso que fala o Evangelho. E continuando, Santo Agostinho nos fala: como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes a vossa prova. Olha só, até arrepia a gente falar isso, né? Quantas vezes a gente até ouve, assim, naquelas brincadeiras, mas eu não pedi para nascer, eu não pedi para passar por isso, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ter um filho que me desse tanto problema, eu não pedi para passar por tanta dificuldade financeira, eu não pedi para nascer sem andar, sem ver, eu não pedi. É isso que a gente pensa, eu não mereço? O que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes a gente se pergunta, né? Ou até fala alto, o que eu fiz para merecer isso? Ainda bem que Deus não nos permite saber o que nós já fizemos para estar passando por tudo isso, porque Deus é tanto amor, Deus é bondade e justiça, sempre, né? Ele é tanta bondade e tanta justiça que ele não nos permite, porque ele sabe que nós ainda somos fracos para passar para conviver com tudo que a gente já fez. Então, ele nos permite o esquecimento, para que a gente possa sempre recomeçar. E o auxílio da espiritualidade é tão grande, todos os dias, e a gente nem se dá conta, porque a gente não vê, né? Só quem vê, ou quem sente realmente, né, os médiuns mais evoluídos, né, e que já têm essa sensibilidade maior, como tivemos Chico Xavier, como temos Divaldo e tantos outros, eles sabem das suas histórias, porque já são trabalhadores, sim, têm as suas provas, sim, mas também têm um pouco de mérito e por isso estão aqui também para nos ensinar, né? Mas a gente não deve pensar que é fácil. Pelo contrário, eles tiveram histórias de vidas muito difíceis, mas o que para a gente parece, mas para eles foi fácil, não é que foi fácil, é que eles viram de outra forma, porque eles viram a eternidade na vida, e não só a vida terrena, né? Então, continuando aqui, Santo Agostinho, ele fala: por que murmurais agora, vós que pedistes a fortuna e glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la? Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que tanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a sua vitória. E que se saísseis triunfantes, mesmo que a vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento.
Santo Agostinho, ele é tão profundo nas palavras, porque ele consegue traduzir um pequeno trecho dentro de um texto tantos ensinamentos e tanto sentimento, né? Então, ele vem aqui novamente nos falar de tudo aquilo que a gente pede para passar, as nossas provas, aquilo que a gente, quando está, que a gente sempre fala, né, que existe uma fila de espíritos querendo voltar para a Terra, querendo ter uma segunda chance, como a gente diz, né, segunda dentro de milhares, né? A gente fala segunda porque é uma forma de dizer. Quantos de nós estivemos na fila por tanto tempo, esperando uma segunda chance, e pedimos tudo aquilo que a gente precisava, porque a gente sabe quais são os nossos defeitos, nossas dificuldades, nossas faltas, a gente sabe quais são as nossas fraquezas morais, a gente sabe quais são as nossas necessidades de evolução, então a gente pede tudo, a gente está lá na fila, a gente fala, me deixa vir rico, porque eu preciso aprender a dividir, eu preciso aprender a ser menos egoísta, eu preciso ser menos orgulhoso, eu preciso trabalhar menos, aprender a não ter mais vaidade, eu preciso ser caridoso, ou então pede, me tira a visão, porque eu fiz isso em alguma vez, e agora eu preciso passar por essa prova, eu preciso não enxergar para saber o que é isso. Ou então, pede a prova de vir com uma deficiência física que tira a limitação do corpo, porque é a forma que tem de passar para saber aquilo que ele fez os outros passarem em algum momento. Ou então pede a prova da pobreza, porque é uma forma de ter humildade e saber viver na simplicidade. A gente deve ter pedido de tudo, mas a gente não está satisfeito, porque quando a gente chega aqui, a gente se esquece, graças ao nosso Criador, a gente se esquece, e aí a gente começa a se questionar de novo, por que está acontecendo isso? Se eu tenho muito dinheiro é porque eu ainda não estou bem, porque eu ainda posso ter mais, eu esqueço da caridade, eu esqueço de ajudar o próximo, eu não preciso, não preciso fazer isso, minha vida está tão confortável, né? Ou se eu tenho muita saúde, eu desperdiço meu tempo com besteira, com pensamentos fúteis, eu não coloco nenhum valor nas coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia, ou então, se eu estou passando por uma dificuldade financeira, algum problema dentro da família, eu só reclamo, porque eu não merecia estar passando por isso. Quantas vezes a gente se pergunta, né? Quantas vezes a gente se questiona e reclama muito. Nós somos reclamões, essa é a verdade. E Santo Agostinho continua. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só e infalível, a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Santo Agostinho ensinando para a gente a cartilha. Ele está dizendo tudo que a gente precisa fazer. No momento de dor, no momento de aflição, erguei os olhos aos céus, agradecer e pedir a proteção do seu anjo guardião, que ele vai estar contigo e vai fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Então, é tão importante a gente lembrar de tudo isso, a gente pensar que a gente não está sozinho nem um minuto. Nem um minuto. Ele aponta sempre... Só um momento, desculpa, gente. O filho entrou aqui, desculpa. Vamos continuar. Santo Agostinho continua. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficiência é punido, na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição.
Se a gente for pensar, todo o sofrimento que nós temos, ele está dentro de nós mesmos. Ninguém causa sofrimento na gente. É a gente mesmo que causa. Com a nossa pouca fé. A nossa fé é vacilante. A nossa fé é vacilante. A gente tem pouca fé. Essa é a verdade. A gente não acredita, muitas vezes, no momento da dor, no momento do sofrimento, que aquilo tudo é o melhor que Deus está fazendo por nós. E que é passageiro, e que a lição que a gente vai tirar disso tudo é uma vida espiritual elevada. A gente se esquece. E Santo Agostinho vem mostrar para a gente, através de palavras, de uma tradução tão simples, o que nós precisamos fazer. E ele continua. O Senhor pôs o seu selo em todos os que creem nele. Deus sabe conhece todos nós. Nós somos filhos, nós somos criação dele. É como a gente, não sei aqui quem tem filho, quem não tem, ou um neto, enfim, não importa, né? Ou alguém que a gente cria com muito amor, ou um afilhado, ou um sobrinho, não importa. A gente conhece, porque a gente tem intimidade com essa pessoa, com esse pequenininho, e a gente tem intimidade, a gente conhece cada detalhe, a gente sabe até o que ele vai falar antes mesmo dele falar. A gente tem esse amor profundo, né? É a mesma coisa Deus com a gente. Deus nos conhece, Ele é nosso Criador. Ele está com a gente o tempo inteiro, dentro de nós, em cada célula do nosso corpo, em cada miligrama de água que tem dentro do nosso corpo, em cada parte de corrente de sangue que está dentro do nosso corpo, em cada fluido que nós temos, fluido vital. Ele é o nosso fluido vital. Deus é a nossa criação. Ele está em tudo, dentro de nós, e a gente nem se dá conta disso, porque a gente está preso dentro da nossa caixa mental, só pensando e reclamando o tempo todo. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Eu vos digo, Santo Agostinho falando, eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Olha que consolador é isso, Santo Agostinho dizendo para a gente. Eu vou ler de novo, gente, porque esse trecho, ele é consolador demais. Santo Agostinho diz, eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Ou seja, quem tem fé na vida espiritual, eterna, na evolução que nós temos, no caminho de evolução, no caminho da luz é que nós estamos, se a gente tem fé nisso, a gente não sofre mais. Porque as nossas dores se tornam tão pequenas diante da eternidade, tão pequenas diante do que Deus espera de nós, que a gente se torna forte, e a gente não sofre mais. Santo Agostinho continua. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Eu sempre me recordo, eu li o livro da biografia São Francisco de Assis, onde é um livro, inclusive, que eu recomendo que leiam, quem ainda não viu, quem ainda não leu a biografia dele. São Francisco de Assis, uma pessoa iluminada, que fez tanto bem, passou por tanta transformação também na vida dele, um homem rico que abandonou tudo para viver como um mendigo nas ruas para cuidar dos pobres. E Santo Agostinho agradecia e era feliz o tempo todo. Ele ria para Deus e agradecia a cada dor que ele tinha, cada chaga que ele tinha. Ele teve uma doença muito avassaladora, e ele vivia praticamente com dor 24 horas, e ele agradecia a Deus. O tamanho da grandiosidade do espírito deles, é isso que eu estou tentando mostrar. E que nós não somos diferentes, a gente só está em um momento diferente. É como dizer que nós todos somos irmãos, sabemos disso. Só que talvez a gente esteja como o irmão caçula. O irmão caçula que está só começando a engatinhar ainda,
enquanto o outro irmão mais velho, que já tem quase 50 anos, já passou por uma vida inteira. Ele já sabe como que é andar, falar, comer, tudo, e a gente ainda é um bebezinho que depende de colo. É uma comparação, assim, chega a ser até engraçado, né? Mas é verdade, é assim que nós somos espíritos infantis. A gente está passando por evolução, graças a Deus, muita coisa já mudou. Nós temos o Evangelho, nós temos os estudos espíritas, nós temos os estudos do Evangelho que nos mostra tanta coisa, nós temos o grupo de estudo, nós temos tantos grupos de estudo em todos os lugares desse planeta, graças a Deus. O Espiritismo está chegando em vários lugares nesse planeta para levar a doutrina de Jesus Cristo, de Deus, nos ensinando que a vida espiritual é a verdadeira vida. E é isso que a gente precisa se recordar todos os dias. Todos os dias. E continua Santo Agostinho. A sua alma se desprenderá de tal maneira do seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem porque serão atendidas por Deus. Então, o que Santo Agostinho está querendo mostrar para a gente é que o momento parece difícil, parece que a gente está passando por dores que são intermináveis, parece que a gente não vai ter saída, né, muitas vezes. Mas se a gente for parar para pensar que o nosso espírito é eterno, a nossa vida aqui na Terra é um sopro. É muito curta. E nós temos que aproveitar cada dia de vida que nós temos aqui. Nós temos que agradecer ao acordar. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por me testar mais um dia, por me provar mais um dia, por me permitir estar encarnado mais um dia aqui na Terra. Obrigado, Senhor. E quando a gente for dormir, fazer o que Santo Agostinho também já nos ensinou, que essa eu acho que vocês já conhecem. O que fazer para saber como somos, se somos ou não um homem de bem. E Santo Agostinho nos fala, antes de dormir, se questione sobre tudo que você fez durante o dia. Se você não magoou ninguém, se você não falou algo que machucasse alguém, se você deixou de fazer o que deveria ter feito, se você foi a pessoa de bem que você poderia ter sido. É isso, é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Mas é um dia de cada vez que, ao final de uma encarnação, se torna uma evolução espiritual tão grande e que isso fica com a gente, isso não morre. Todos os valores morais que nós temos e todos aqueles que a gente ainda vai adquirir, porque nós ainda precisamos evoluir muito, isso também vai ficar com a gente. A gente sempre anda para frente, a gente não volta, a gente não regride. A gente pode estacionar por teimosia em muitas situações, em algumas vidas, inclusive. Mas a gente evolui sempre para frente. O que antes era uma coisa muito absurda de se fazer ou de se pensar, talvez em algum momento não se torne mais. É por isso que a gente tem que ter tanto respeito ao próximo, porque aquilo que para o outro, muitas vezes, é a coisa mais certa do mundo, para mim não é. Ou, ao contrário, aquilo que o outro está falando, aquilo que eu estou falando que eu acho que é a coisa mais certa do mundo, você pode discordar comigo, e está tudo bem. Sabe por quê? Estamos em estágios diferentes. A gente pode ter questionamentos, a gente pode aprender junto, a gente pode evoluir junto, e que bacana, que legal que vai ser. Mas existem coisas, momentos de vida, de valores morais, que só o tempo traz. E a gente só vai conseguir nos evoluir e ajudar os nossos irmãos também a evoluírem através dos ensinamentos de Jesus, que foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, amor. Amor, empatia, caridade, respeito, paciência, resignação. Tantas coisas, né? Tantas palavras que a gente tem que lembrar disso todos os dias para a gente se fortalecer. E o mais delas, né, que é a fé.
Santo Agostinho fala para a gente o tempo todo, que se a gente tiver fé, a gente não sofre mais. Porque a fé não é... Quando a gente pensa em fé, a gente pensa em algo milagroso, mas não é isso. Fé não é a questão só de fazer milagres. É claro que Jesus fez isso na época para nos mostrar como existe algo maior do que nós. Mas a fé não é efeitos de milagre. A fé é uma coragem que nós temos dentro de nós, com a certeza de que a proteção divina é tão grande que nada vai nos fazer cair. Nada vai nos derrubar. E se a gente cair, a gente vai levantar melhor do que a gente estava antes. E se a gente está passando por uma tristeza muito grande, obrigado, Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que eu estou passando, porque amanhã vai ser melhor. Se alguém que eu amo muito está passando por uma situação muito difícil, e eu não tenho como ajudar agora, obrigado, Senhor, me ajude a ajudá-lo da maneira que for possível, cuida dele, eu confio no Senhor. E aí a gente vai deixando, a gente vai fazendo a nossa parte também, porque a gente não deve esquecer de fazer a nossa parte sempre. A nossa parte é ter boa conduta, valores morais, sempre disciplina no que é correto, fazer as coisas acontecerem sempre no caminho do bem, essa é a nossa parte, né? Mas acreditar que a gente não está sozinho e que o que parece muito ruim, muitas vezes, é o remédio. Por isso o Título fala, né, e até no começo eu comentei, o mal é o remédio, porque o mal, muitas vezes, não é o mal, é o melhor que nós podemos ter. É aquilo que falta e que a gente só vai aprender na dor, infelizmente. Eu sempre comento, eu já comentei aqui algumas vezes, tem um amigo que fala, né, que a gente evolui só pela água salgada, ou pelo suor do trabalho, ou pela lágrima caída. Se pelo suor do trabalho a gente não está conseguindo, pela lágrima a gente vai evoluir com certeza. Então, que a gente saiba agradecer, mesmo nos momentos de água salgada, que a gente saiba agradecer, porque a gente está evoluindo, é sinal de que a gente está andando para frente. Como se a gente estivesse numa esteira, correndo, suando, está começando a suar, que bom, estou chegando no final, sabe? A vida é assim também, a gente tem que encarar dessa forma, ser grato, se tiver que chorar, chora, se tiver que ficar triste, fique, se tiver que questionar, Deus questione, mas não perca a fé, não perca, porque só estamos aqui por causa dele. Se não fosse pelo nosso Criador, se não fosse por tudo que ele faz, pelo amor que ele tem por nós, a gente nem estaria aqui agora conversando. É isso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esse momento de evangelho, de estudo, de tanto estudo, pelas palavras que Santo Agostinho trouxe para a gente nessa noite, que foi tão enriquecedora. Eu quero agradecer, desejar uma ótima noite para vocês, que sigamos todos em paz. Jocélia, obrigada. Obrigada, Renata. Vamos agora, então, para a prece final e o passe. Vamos tendo aqui a imagem de Jesus, que sempre nos consola, que sempre nos liga a Ele, olhando para o bom pastor, aquele que olha por todos nós, o co-criador deste planeta, esse Espírito que veio nos falar da bondade do Pai, que Deus existe, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. E que, como foi falado na palestra, Deus está dentro de nós, nós somos centelhas divinas, cada um de nós uma luz, com essa luz de Deus dentro de nós, que precisa crescer, que precisa brilhar. E Deus confia em nós, seus filhos, que seremos esses pontinhos de luz em todo este planeta que Ele nos doou, que Ele fez para nós.
Esse planeta que passa também pela evolução, por mudanças. Um planeta lindo, maravilhoso, cheio de riquezas, tudo que nós precisamos. Então, nos tornarmos luz que brilha, luz que se espalha também em volta de nós, levando amor, levando fé e confiança àqueles com quem convivemos, para que este planeta em mudança no momento venha a ser cheio de luz, cheio de pequenas luzes que vão se unir e se transformar numa luz maravilhosa, que é o reflexo da luz divina dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, que são vida, e nas nossas ações. Que possamos a cada dia aprender com o Evangelho que Jesus nos doa, possamos aprender uns com os outros também, dentro do nosso lar, aprendendo uns com os outros, aprendendo a ter paciência. Como é que vamos querer falar de paciência se não sabemos ter paciência na hora certa? Aprender também a ter tolerância, aprender também a perdoar e aprender também a amar os que estão mais próximos de nós, e depois se estender para aqueles que vivem à nossa volta, também para a natureza, para os animais, para todas as coisas que nos são dadas, ter amor, ter agradecimento pelo ar que respiramos, pelo alimento que recebemos, pelas pessoas com quem convivemos. Agradecer mesmo aqueles que vivem sós, que vivem sozinhos, que passam por momentos solitários, mas que dentro do coração está cheio de fé, de confiança, de amor. Enfim, agradecendo, como foi dito, pela vida, que é maravilhosa, que nos foi concedida. Agradecendo pela natureza, pelas flores, pela água, pelo mar maravilhoso, pelo céu, pelas nuvens. Agradecendo o copo d'água que bebo, agradecendo pela fruta que come, agradecendo pelo alimento que me é dado cada dia na mesa, olhando aquele alimento com amor, para que ele também venha me fazer bem no meu organismo, trazendo saúde, trazendo fluidos bondosos dentro de mim. É uma troca maravilhosa. E assim, agradecermos a tudo que Deus nos doou. A vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu amor. Que assim seja. Vamos agora para o passe. Todos nós, em nossa casa, procurar sentar de maneira bem confortável,
Vamos sentar assim bem descontraídos, o corpo descontraído. Inspiração um pouco mais profunda, mais tranquila. Vamos agora receber os fluidos que estão sendo derramados sobre nós, os nossos irmãos espirituais, os nossos benfeitores espirituais, que derramam esses fluidos de amor, de saúde, de muita luz sobre todos nós. Esses fluidos penetrando o nosso ser, o nosso corpo, trazendo saúde, tranquilidade, bem-estar, confiança, otimismo, alegria. Sentindo no mais profundo de nós essa energia maravilhosa, nos reconfortando, nos revitalizando. Também as enfermidades orgânicas, mas também problemas emocionais, psíquicos, espirituais. Sentindo essa luz em todo o nosso corpo. Obrigado, Senhor. Agora vamos pensar nos nossos familiares, nos nossos entes queridos. Vamos pensar nos nossos parentes, amigos, colegas de trabalho ou de escola. Vamos também pensar naquelas pessoas com quem temos problemas, ou elas conosco. Vamos pensar nos nossos entes queridos desencarnados, enviando-lhes a nossa ternura, o nosso amor, sem apego. Mário José Oliveira Cavalcante. Vamos pensar também neste momento na cidade em que vivemos, que estamos nesse momento, no país em que vivemos, pedindo ao Pai muita luz para país em que estamos, para a situação dos refugiados na fronteira da Bielorrússia e Polônia, pedindo a misericórdia divina para esses irmãos, para que os corações dos governantes sejam tocados. Enfim, por todo o nosso planeta, pensando em muita luz para todo o nosso planeta, em todos os lugares. E assim, agradecidos, encerramos o passe, a nossa reunião desta noite, e votos de paz para todos.